Olá pessoal, vou falar para vocês agora sobre o potencial elétrico, tá certo? Qual é a definição de potencial elétrico? A definição de potencial elétrico é a seguinte: energia potencial elétrica pela carga de prova. Então imagina que eu pego uma carguinha de prova, ok? E eu coloco essa carguinha de prova em um ponto de um campo elétrico. Vai ficar armazenada ali uma energia potencial elétrica. Qual é o potencial elétrico daquele ponto? É só você pegar a energia potencial elétrica que ficou armazenada e dividir pela carguinha. Tudo bem? Essa é a definição de potencial elétrico. Só que o potencial elétrico, ele não depende da carga de prova. Ele depende apenas da carga geradora. Então eu preciso definir o potencial elétrico apenas em função da carga geradora, da carga que produziu, sem precisar usar a carga de prova. Como que eu vou fazer isso? A definição é essa, né? Aí eu vou substituir a energia potencial elétrica pela fórmula que nós já vimos, que era essa daqui. Corto as carguinhas de prova e eu chego nessa expressão. Beleza, consegui criar uma maneira de definir o potencial elétrico apenas em função de quem está o produzindo, que é a carga geradora, tá certo? Então é importante você anotar aí. Qzão é a carga geradora, D é a distância da carga geradora até o ponto de interesse, até o ponto onde eu quero saber qual é o potencial, e K é aquela constante elétrica do meio. Então, tenha em mente o seguinte: uma carga geradora existe. A hora que ela existe, em cada ponto do espaço, ela vai produzir um vetor campo elétrico. Ok? E em cada ponto do espaço, ela vai produzir um potencial elétrico também. Fim. A carga geradora existe, gera em cada ponto do espaço um vetor campo elétrico, gera em cada ponto do espaço um potencial elétrico. Fim. Se eu chegar aí perto e colocar uma outra carguinha, uma carguinha de prova, aí surgirá também uma força entre elas, que é vetorial, e surgirá também uma energia potencial elétrica armazenada, que é escalar. Tudo bem? Bom, qual vai ser a unidade de potencial elétrico? Vai ser volt. E lembrando que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Tudo bem? Bom, e qual que é a interpretação? Como que eu posso entender o potencial elétrico? É assim, ó. Um ponto de um campo elétrico terá potencial 1 volt se ao colocar 1 coulomb de carga, a energia potencial elétrica se tornar 1 joule. Bom, e se for 2 volts? Quer dizer que se eu colocar 1 coulomb de carga, vai surgir uma energia de 2 joules. Aí se for 3 volts? Se eu colocar 1 coulomb de carga, vai surgir 3 joules. E assim por diante. A interpretação é uma relação entre energia e carga. Tudo bem? Uma outra coisa que pode aparecer é a diferença de potencial. Intuitivamente, a diferença de potencial é só você fazer um potencial menos o outro potencial. Tudo bem? E aí, eu preciso que vocês pensem o seguinte: se eu tenho num espaço várias cargas geradoras, imagina isso. Várias cargas geradoras, 2, 3 cargas geradoras. Cada uma vai gerar, em cada ponto do espaço, um vetor campo elétrico. Então, para descobrir o campo elétrico resultante em cada ponto do espaço, eu teria que fazer uma soma vetorial em cada ponto do espaço dos vários vetorzinhos campo elétricos que tem naquele ponto. Potencial elétrico não. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, para saber qual que é o potencial elétrico resultante aqui, é a soma direta. Potencial que essa criou, mais o potencial que essa criou, mais o potencial que essa criou. Eu não trabalho com vetor, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Muito cuidado com isso.